O que você diria se esta noite compartilhássemos uma história que nos faz pensar não apenas no trabalho daqueles que cuidam dos lugares durante a noite, mas também no que acontece para que alguns lugares sejam marcados como preferência por forças ou seres negativos? Esta noite vamos ouvir uma experiência que pode nos oferecer uma explicação para tantas que podem existir sobre o porquê disso acontecer. Vamos ao primeiro relato de Rodrigo Barrios, que esta noite nos conta: quando eu tinha 25 anos, a cerca de 5 quarteirões da minha casa, inauguraram um pequeno bar que, em questão de semanas, se tornou um lugar predileto para todos os rapazes da região, incluindo meus amigos e eu. Íamos lá para passar um bom tempo, jogando sinuca, é claro. Não faltava uma noite de sábado em que, por volta das 10 da noite, meus amigos e eu estivéssemos lá jogando, conversando, nos divertindo, enquanto tomávamos algumas cervejas antes de irmos para a balada dançar. Chamávamos isso de prévia, quando nos preparávamos para o restante da noite. Naquela época, eu já namorava com Luísa, que hoje é minha esposa. Felizmente, ela nunca se opôs a que eu fosse a esse bar com meus amigos. Na verdade, ela costumava ir também com suas amigas, e assim formávamos um único grupo. Por mais que o lugar fosse modesto, o ambiente era extremamente agradável. Nunca houve brigas ou algo do tipo, apesar de muitos saírem completamente bêbados do local. E, consequentemente, o dono estava indo muito bem financeiramente. Foi por isso que ficamos surpresos quando, numa noite de sábado, fomos como sempre e encontramos o bar fechado. Dias depois, passei pelo local e estava nas mesmas condições. O bar reabriu suas portas uma semana depois. Todos acreditavam que o fechamento se devia a uma reforma, pois, como mencionei, o dono estava se saindo muito bem. No entanto, não foi o caso, já que tudo parecia exatamente como antes, com exceção da... não sei, no máximo, a mesa de sinuca, a qual parecia terem trocado o tecido que a cobria. Nos dias seguintes, tudo continuou como se nada tivesse acontecido, até que 2 semanas se passaram e eles fecharam novamente. Naquele momento, eu já tinha uma boa relação de confiança com o proprietário e seus 2 filhos, que eram os que trabalhavam no local. Foi por isso que me animei a perguntar por que tinham fechado de repente. Eles me disseram algo que achei estranho. Desculpa, Rodrigo, mas fala com meu pai. Talvez ele possa te explicar melhor. Mas não se preocupe, está tudo bem. Continuem vindo como sempre, que nós continuaremos fazendo o nosso melhor para que se divirtam aqui, disse-me Julian, que naquele meio-dia estava sozinho no bar quando passei e entrei, limpando o local para deixá-lo pronto para a noite, e assim fiz. Quando saí do trabalho à tarde, passei pelo bar novamente. Na verdade, não tinha a intenção de perguntar mais nada, pois não queria parecer um intrometido. Mas ao ver o senhor do outro lado da janela atendendo as pessoas com um empenho singular, finalmente decidi descer da minha bicicleta e entrar para cumprimentá-lo. Para disfarçar, pedi uma cerveja e me sentei em uma das mesas do balcão. A partir daí, começamos a conversar, enquanto eles continuavam com o serviço. Em certo momento, percebi que já estava ali há meia hora, e sendo um dia de semana, pensei que meus pais com certeza estariam preocupados, então ousei perguntar a razão pela qual eu havia ido. Obrigado, Sr. Morales, mas acho que já vou para casa, eles estão me esperando lá, respondi ao dono, a quem chamaremos de Sr. Morales. Vá tranquilo, só estamos esperando por você no sábado, como sempre, ele respondeu. Considerei as palavras que ele usou para se despedir, e as mesmas foram as oportunas para fazer-lhe a pergunta, então respondi em tom de brincadeira. Claro que sim, estaremos aqui, bom, se vocês não fecharem, né? A propósito, o que aconteceu, senhor? Está tudo bem? Por que fechou essas 2 vezes? Lembro-me que o típico sorriso sumiu do seu rosto, e depois de manter-se sério com a cabeça baixa por alguns momentos, voltou a me olhar com a mesma expressão para me fazer uma proposta inesperada. Seu nome é Rodrigo, certo? Olha, preciso de um rapaz para ficar nas madrugadas cuidando do bar. Meus filhos vão para a universidade de manhã e não podem ficar, e eu fico cuidando da minha esposa, que está doente. Não se preocupe, você fica sozinho depois que fechamos o bar. Nós saímos e te deixamos as chaves. Eu prometo que antes do meio-dia eu venho e você pode ir embora. Na verdade, se quiser, posso te levar até sua casa na minha caminhonete. Assim você não precisa andar de bicicleta. Naquele momento, não soube o que dizer. O trabalho que eu tinha naquela época era suficiente para cobrir minhas necessidades financeiras e,
Embora a proposta do Sr. Morales fosse tentadora, não estava certo se estava pronto para assumir essa responsabilidade. No entanto, não queria ofendê-lo, então respondi com cortesia. Sr. Morales, aprecio muito sua oferta, mas preciso pensar com calma. Minha situação atual é estável e não sei se estaria preparado para assumir essa responsabilidade neste momento. O Sr. Morales assentiu compreensivamente e disse: Entendo, Rodrigo. A oferta está sobre a mesa se você mudar de ideia. Por enquanto, venha apenas para aproveitar com seus amigos quando quiser. Com um gesto de agradecimento, me despedi e saí do bar, pensando sobre a oferta inesperada que tinha acabado de receber. Naquela época, eu só trabalhava à tarde, então trabalhar nas madrugadas para ganhar alguns trocados extras seria útil. No entanto, eu queria pensar nisso, pois durante o resto do dia também tinha outras responsabilidades, incluindo passar tempo com minha namorada, e não queria causar problemas em nosso relacionamento. Por isso respondi que primeiro precisava me organizar e que daria minha resposta no dia seguinte. Aquela noite, contei a Luísa sobre a proposta de trabalho que o Sr. Morales me fez. Longe de reclamar sobre o tempo que passaríamos juntos, ela me contou algo que me deixou desconcertado. Tem certeza de que quer fazer esse trabalho? Você não ouviu o que acontece nesse bar? Meu pai é amigo do dono e me contou recentemente o que acontece naquele lugar. Dizem, Rodrigo, não sei bem, que há algo assombrado lá. Nas 2 vezes em que fecharam, lembra? Foi por causa disso. Meu pai até me contou que o dono levou um curandeiro para fazer uma limpeza lá e coisas assim. Assim como me contou, tudo continua do mesmo jeito. No início, fiquei atordoado, mas depois de alguns segundos, quis esconder como me sentia com isso e comecei a rir, perguntando a Luísa se ela acreditava nessas coisas, já que, do meu ponto de vista, fantasmas não existiam e os curandeiros não passavam de charlatões que se aproveitavam das situações das pessoas. Luísa ficou chateada comigo por rir disso e, mantendo-se séria, me desafiou a aceitar o trabalho, dizendo que não se importaria se não nos víssemos por um tempo. Afinal, eu lhe contaria como tinha sido. Sinceramente, eu não queria ceder, então naquela noite fizemos uma espécie de aposta para ver quem estava certo. No dia seguinte, ao ir para o trabalho e passar pelo bar, entrei para dizer ao filho dele que aceitava a oferta de trabalho. Ele me disse que já sabia que seu pai me tinha oferecido o posto de cuidador e ficou feliz com a minha resposta. Concordamos que ainda naquele dia eu já começaria depois da meia-noite. Durante a semana, eu fecharia cedo e ficaria sozinho, o que, pelo menos para mim, seria minha primeira noite como vigia. Não vou mentir, estava animado, mas ao mesmo tempo não conseguia tirar da minha mente o que minha namorada tinha me contado sobre este lugar. Quando o Sr. Morales e seus filhos foram embora, me pediram para me servir do que quisesse, até mesmo se quisesse jogar bilhar, sem problema, para que a madrugada passasse rápido, diziam eles. E foi exatamente isso que fiz. Algumas horas depois, tirei uma cerveja do congelador e comecei a jogar bilhar. Estava completamente envolvido e entretido quando de repente ouvi algo estranho. Sou de Buenos Aires, Argentina. Acho que não mencionei isso antes. Moro em um bairro onde não se fala muito sobre aparições fantasmagóricas, bruxas ou coisas do tipo. Esse era o motivo pelo qual eu não acreditava nisso. Mas como já ouvimos, e como vocês sabem, a vida às vezes nos pega de surpresa com coisas que antes eram irreais ou inexistentes para nós. Ouvi quando alguém tocou no vidro de uma das janelas, mas o fez suavemente, como se estivesse tentando não chamar muita atenção. Todas estavam cobertas com cortinas, então não pude ver nada do lado de fora. Eram cerca de 4 da manhã, então a primeira coisa que me veio à mente foi que poderia ser alguém conhecido, talvez meus amigos, já que além da minha namorada e da minha família, também tinha contado a eles. Pensei que estavam vindo me visitar, o que me animou à noite. Mas quando me aproximei da janela e movi a cortina, vi que não havia ninguém. Convencido de que se tratava dos meus amigos, peguei a chave e abri a porta. Mas mesmo assim, não encontrei ninguém do lado de fora. Apenas alguns carros passavam pela rua e alguns motoristas me encaravam ao passar. Foi quando senti um arrepio muito estranho em meu corpo pela primeira vez, tão repentino quanto inexplicável. Fiquei mais alguns segundos, esperando que quem tivesse batido na janela saísse de seu esconderijo. Mas como ninguém apareceu, entrei novamente e tranquei a porta. Ao virar e ver a mesa de bilhar, dizer que fiquei congelado é pouco para o que senti.
Todas as bolas, as mesmas que eu havia deixado dispersas sobre a mesa enquanto jogava, agora estavam empilhadas e arrumadas perfeitamente, formando uma cruz. E ao observar o lado onde eu estava jogando, percebi que a cruz estava formada de tal maneira que estava invertida. Não soube como reagir, fiquei paralisado, olhando para aquilo por alguns segundos, tentando entender o que tinha acontecido. Ao mesmo tempo, olhava ao redor, pensando que havia alguém mais lá dentro. Mas isso não era possível. Não só porque eu tinha a chave e o local ficou vazio quando o Sr. Morales e seus filhos saíram, mas também porque não havia como alguém ter movido as bolas sem fazer nenhum ruído mínimo, muito menos organizá-las assim em tão pouco tempo. Apenas alguns segundos que estive do lado de fora. Arrumei tudo de volta e guardei no lugar. Depois deixei o que estava bebendo e fui ao banheiro. Decidi lavar meu rosto. Certamente estava um pouco sonolento, então ridiculamente atribuí o que tinha visto ao fato de que estava começando a dormir, que era apenas minha imaginação combinada com o cansaço e aquela cerveja. Enquanto saía do banheiro e caminhava em direção à cozinha para preparar um café, ouvi claramente quando alguém bateu no vidro da mesma janela novamente. Desta vez, a cortina havia se movido sozinha, revelando o que estava do lado de fora. Do outro lado do vidro, havia uma mulher, uma idosa que, com todo o respeito, era muito feia. Enquanto minhas pernas começavam a tremer de medo, pela primeira vez na minha vida, meu cérebro me dizia que o que eu estava vendo naquele momento muito provavelmente era uma bruxa. Se vocês a tivessem visto, tenho certeza de que também acreditariam. Cheguei à cozinha e me sentei, tentando assimilar o que acabara de ver, esperando que não fizesse mais nenhum barulho, que a porta não se abrisse. A lógica dizia que na verdade não era nada do que eu pensava, que era apenas uma idosa da rua, talvez, e que só queria me incomodar. Essa justificativa me acalmou aos poucos. Por momentos, senti-me preocupado que aquela louca tentasse entrar no bar, mas recusei sair para verificar se ela já havia ido embora ou não. Tudo estava muito bem trancado. Já eram mais de 6 da manhã, quando finalmente me animei a sair da cozinha, apenas porque o amanhecer estava próximo, o que me deu confiança. Felizmente, tudo estava em ordem. Com exceção daquela cortina, daquela janela que ainda estava aberta, pela qual a mulher havia se inclinado, o Sr. Morales chegou por volta das 9 horas e me levou para casa em sua caminhonete, exatamente como ele havia dito. Durante o trajeto, eu pensava no que havia acontecido, ao mesmo tempo em que me questionava se seria uma boa ideia contar a ele ou não. Ironicamente, só então percebi esse estranho detalhe, pois além de dizer bom dia, o Sr. Morales não pronunciou mais nenhuma palavra. Nem mesmo me perguntou como foi. Ele estava visivelmente nervoso ao volante, como se estivesse esperando que eu não dissesse nada. Ou talvez eu já estivesse me influenciando com esse assunto. Ele apenas me falou novamente para se despedir quando chegamos em casa e me disse que me esperava no bar à meia-noite para o meu próximo turno. Ao entrar em casa, apenas cumprimentei minha família e fui direto para meu quarto. Estava exausto e adormeci assim que me deitei. Ao meio-dia, acordei, tomei um banho e almocei para continuar com a rotina diária. Quando voltei ao bar naquela noite, ainda estava nervoso, embora tentasse justificar o que aconteceu como uma jogada ruim da minha mente. No fundo, sabia que não era assim. Para piorar, quando falei com Luísa naquela tarde, ela me perguntou como foi a noite, e eu disse que estava tudo bem, embora de alguma forma estivesse cuidando do meu orgulho e ego. Tudo se repetiu como combinado. O Sr. Morales e os rapazes se despediram por volta da 1 da manhã e eu fiquei sozinho novamente. Desta vez, não quis tomar nada mais do que água e isso me causava, não vou mentir, um leve medo ao me aproximar da mesa de bilhar. Sentei-me em um dos bancos do balcão e fiquei lá assistindo vídeos no meu celular, tentando ocupar minha mente com outra coisa. De tempos em tempos, levantava os olhos para dar uma olhada ao redor. O bar não era tão grande e, felizmente, estava tudo igual. Não havia mais sons de batidas suaves nas janelas, nem as cortinas se moviam sozinhas. Não sei porquê ou o que poderiam ver dentro do bar. No entanto, em uma dessas olhadas que dei ao bar, olhando da bancada para os banheiros e mesas, vi algo estranho. Era um gato preto, e o vi apenas de relance entre a escuridão, pois aquela área estava com as luzes apagadas, e as que estavam sobre mim refletiam em seus olhos. Ele estava me encarando da mesa de bilhar. Imóvel, juro a vocês, parecia uma estátua. Nem dei tempo para ele se mexer, imediatamente me levantei do banco
e entrei rapidamente na cozinha. Não me importei em saber se era um simples gato, ou o que quer que fosse, que tivesse entrado por algum lugar nos fundos do local, ou que tivesse ficado preso sem que percebêssemos. Isso era algo que eu não queria saber. Embora eu devesse tirá-lo, é desnecessário dizer que também não estava disposto a agir como se nada tivesse acontecido, sem dar muita importância. Na hora, liguei para a Luísa, que preocupada me respondeu perguntando se tudo estava bem. Ela me disse que me conhecia, que pelo horário que liguei, ela sabia que algo tinha acontecido, pedindo para que eu contasse. Eu disse a ela que só estava ligando para conversar um pouco, tentando toscamente disfarçar o medo que sentia, que talvez fosse em vão. Como eu poderia ter medo de um gato? Mas ela estava certa. Ela me conhecia muito bem e percebeu o que estava acontecendo comigo. Mesmo assim, recusei-me a contar a ela e continuei dizendo que estava tudo bem. Embora eu não mentisse, estava com muito medo. Afinal, não podia dizer a ela que estava assustado com um simples gato ou contar o que estava imaginando que fosse aquilo. Enquanto ainda conversava com ela, comecei a ouvir claramente o som de uma garra arranhando uma superfície sólida. Não queria que minha namorada ouvisse também pelo telefone, então inventei que iria ao banheiro e depois ligaria. Uma vez que encerrei a ligação, foi muito pior para mim, pois agora o rangido desses arranhões era mais alto. Em meio a esse estado de pânico, consegui analisar a situação e percebi que o barulho vinha de outra parte do bar. A única explicação era que era o gato arranhando algo, mas com medo não quis sair para investigar. Erro meu, eu sei. Uma vez que o ruído parou e o silêncio voltou, interrompido apenas pelo som dos veículos passando pela rua, me encorajei a sair. Não estava errado. Até hoje, gostaria de ter errado, porque foram arranhões que eu vi, mas não como eu pensava. Na mesa de bilhar, percebi isso. O gato não estava mais lá, mas agora estavam os arranhões. Só que esses eram enormes e profundos. O gato que vi há alguns minutos depois, quase como um insight repentino, veio à minha mente algo que eu havia notado antes, mas sem entender o motivo. Refiro-me à troca do tecido da mesa quando reabriram o bar depois de uma semana fechado. Sem dúvida, pensei. Foi isso que causou os arranhões na mesa naquela vez, já mergulhado nesse medo e sem encontrar mais uma explicação para justificar isso. Corri de volta para a cozinha, esperando que amanhecesse novamente. Não sabia se seriam rígidos comigo quando o senhor chegasse. Não tive sequer cautela com minhas palavras. Disse a ele que coisas estranhas aconteciam naquele lugar e que estava chateado porque não me contaram. Talvez por se sentir acuado, ele percebeu que eu tinha percebido. Foi então que ele foi sincero comigo e contou que quando sua esposa ficou doente e não encontraram nenhum médico que pudesse ajudá-la a se curar, procuraram um curandeiro como última esperança, desesperados. Este último disse que a doença de sua esposa, na verdade, era obra de bruxaria e que para que ela pudesse se curar, deveriam devolver o mal para a pessoa que causou isso. Disse que não sabia quem seria, mas reconheceu que desde que começou a lidar com aquele curandeiro, coisas estranhas começaram a acontecer ao redor deles, inclusive depois naquele bar. Ele não me contou quais coisas, apenas que eles não tinham paz. Ele me contratou pensando que nada aconteceria comigo, porque eu não tinha nada a ver com eles, mas já contei a vocês. As coisas não foram como ele pensou. Desde então, nunca mais entrei naquele bar, e quando contei tudo para minha namorada e amigos, eles fizeram o mesmo. No entanto, também tive que procurar um curandeiro para me ajudar, já que aquela bruxa, ou o que quer que fosse, que eu estava vendo com aquela forma. Nunca soube o que ela queria comigo, mas cheguei a ouvir uma mulher rindo do lado de fora da minha janela, na minha sala, tocando o vidro, mas eu nunca olhava, fingia estar dormindo, até ouvi-la ir embora, rindo o tempo todo. Pouco depois, soube que a esposa do Sr. Morales finalmente e tristemente faleceu. Logo depois, fecharam o bar para sempre, e de vez em quando, era raro, mas comecei a vê-lo e a seus filhos, mas já era como se não nos conhecêssemos. Não sei como estão suas vidas hoje em dia, mas tenho certeza de que aquele bar ficou amaldiçoado, marcado, ou sei lá, melhor dizendo, aquele terreno, já que atualmente há uma loja de roupas lá, para a qual não vamos, não é do nosso interesse o que vendem lá. Mas não sabemos se ainda estão acontecendo coisas estranhas lá hoje em dia. Os eventos paranormais, às vezes, pensamos que pertencem apenas à área daqueles que já não estão aqui, que estão penando, buscando a luz,
ou seres que simplesmente não pertencem a este plano. Mas o que acontece quando ocorrem eventos aterrorizantes, inexplicáveis, relacionados a seres que têm um pé neste mundo e outro no outro? O que você acha que aconteceu neste lugar? Seria ótimo, como sempre, ler seus comentários. Não se esqueça que você também pode ter sua história narrada em nosso canal. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo.